Guerra Fria trazia consigo o discurso, né, que fugisse do roteiro, podia ser um risco de soviético. Infelizmente era um fanatismo, parecido com o fanatismo que a gente vê na religião, né? Aqueles que não seguem determinado roteiro são, né, são colocados como subversivos ou coisa parecida, né? Repara, eu por acaso costumo dizer que a religião e a política não... A religião, a política e o futebol. A religião, a política e o futebol, o desporto nacional de algum lado. Na Índia há de ser o cricket, nos Estados Unidos é o futebol americano ou o beisebol, mas epá, para nós é o futebol, não é? Mas o desporto, a política e a religião, epá, é tudo formas de religião. Para mim são tudo formas de religião. Sim, são fanatismos. Todas incorrem ao fanatismo, né? E eu não acredito mais nem na política, nem na religião, nem no esporte. O esporte profissional. Os três, concordo. É mais genuíno. Visto o link, aquele vídeo que eu partilhei lá da palestra daquela senhora sobre a vulnerabilidade e as conclusões a que ela chega no fim, acerca da forma religiosa como o discurso acerca do mistério se transforma e passamos a transportar para a religião a forma política da assertividade, que é eu estou certo, tu estás errado, e a partir daí acabou-se a conversa. Epá, o futebol já é assim, não é? Se tu és... Não interessa se tu és do A e eu sou do B, tu estás errado e eu estou certo. Tu és mau e eu sou bom. Sim. Todos os meus... Exatamente. Eu vejo isso aqui com o futebol, que é uma pinta que tu nem imaginas. Os benfiquistas dizem tudo o que é Sporting e do Porto são maus. A gente cá só tem três clubes grandes, não é? Vocês aí têm por estado e têm por região e têm clubes de futebol que não acabam. Mas aqui a coisa é mais acicatada nesse sentido. Né? Então, o gajo, a gente vê que eles são maus. Não interessa se os meus matam, fazem, são sempre bons. Os meus são sempre bons. Os teus são todos maus. Todos maus. Tu não. Tu podes ser um gajo porreiro. Mas os teus são todos maus. É a questão que na sociologia o pessoal chama a questão da alteridade, né? O outro sempre representa o inferno, como diria o Sartre, né? O inferno é o outro. O inferno é o outro, né? E acho que falta para nós como humanidade em geral e no nosso meio que se diz religioso cristão, falta também essa romper esse paradigma, né, de enxergar o outro só como uma ameaça, ou só como um problema, ou como uma inferioridade, como alguém que não alcançou o nosso estado. O que talvez eu tenha alcançado, o que eu penso que eu alcancei. Tivem em qualquer religião. Um tempo atrás eu fui jantar com um casal e a pessoa era a mulher era participante de uma seita oriental. E o tempo todo ela se referia, porque as pessoas pensam isso, porque ela sempre falava como se ela estivesse no Olimpo. No planeta, ela fosse todo planeta. Exatamente, e o resto do mundo, e eu falei para ela, olha, quando você diz as pessoas isso, as pessoas não pensam aquilo, você está se colocando junto, ou você está acima? Mas é interessante porque, quando eu observei o comportamento dessa pessoa, eu me enxerguei um pouco. Que a gente também acaba tendo essa arrogância, digamos assim. Fazemos todos o mesmo. A cada passo que a gente dá, a gente acha que a humanidade toda ficou para trás. E esse é um perigo que a gente corre, quando vai descobrindo cada vez mais o Evangelho e se aprofundando na pessoa do Senhor Jesus, a gente corre o risco de subestimar os nossos irmãos, inclusive, né? Exatamente, e é uma coisa que eu tenho visto e que eu já estava, quando saí da instituição, eu não achava que de repente tivesse encontrado o Evangelho. Ou seja, não considerei que quando lá estavas que estivesse perdido, e agora que saí também não acho que agora é que tenha encontrado a salvação. Eu não tenho esse dualismo, percebes? Então, custa-me muito esta arrogância de quem está fora, e esta maneira, não lhe vou chamar arrogância, se calhar é demais, mas esta maneira dualista, digamos assim, de ver a coisa. Dualista, ou é assim ou está mal.
sim. E, epá, porque assim, a gente vê na carta, a gente vê em Apocalipse os defeitos daquelas igrejas todas e Jesus a dizer, a minha igreja. Epá, então aquela gente toda que inclusive vai sentar no trono de Satanás, meu. E Jesus estava a chamar a minha igreja? Então, Uhum. e só porque. Então, epá, então, eu tenho alguma dificuldade em embarcar nesse discurso. Epá, eu vejo, é porque eu vejo dos dois lados, porque eu tenho muito contacto ainda com a malta que lá está dentro, na instituição. E Sim, eu noto no mesmo discurso dos dois lados, em muitas pessoas. sim, E irrita, epá, cansa-me profundamente esta conversa. E eu recuso-me a entrar nesta conversa. Epá, é um esforço muito grande, porque é fácil, epá, é tão fácil, não? Especialmente quando a gente fala com pessoas que estão cansadas. Epá, é fácil cair nesta conversa. sim, Ali está tudo mal, aqui está tudo bem. sim, Percebes? E de repente o que estamos a reproduzir é um ambiente tóxico que não é saudável para ninguém, nem para os que estão, nem para os que estão na instituição. Perdão, nem para os que estão na instituição, nem para os que saíram. Epá, e esta sim. conversa dualista, que nós temos de perceber que nós somos um corpo, percebes? E agora todas as instituições são um corpo. Epá, também não vou tão longe. Eu acho que há corpo na instituição. A instituição não é corpo. Uhum. Acho que há corpo Sim. na instituição. E há corpo fora da instituição, Não, nas igrejas o corpo transcende, o corpo pode perpassar a instituição, Exatamente. né? Ele pode, então, ele não se confunde com a instituição, mas ele pode atravessar a instituição sem problema nenhum, né? É aí que entra essa questão do fanatismo, né? Realmente a gente... Houve uma época no começo, porque eu deixei a instituição, não foi por decepção com a instituição. Uhum. Foi porque eu fui criado numa igreja pentecostal, mas desde muito novo, né, desde muito pequeno, assim, eu sempre achava, olha, o evangelho deve ser mais do que esse discurso que estão ensinando aqui. Então sempre li, desde os meus 12, 13 anos, comecei a ler muito livro de teologia e tal, coisas muito densas, né, além do que estava no discurso da religião. E chegou um momento em que eu larguei aquela igreja pentecostal, mas fui para uma igreja histórica. Eu e minha esposa já estava casado. Uhum. E nessa igreja histórica, quando eu pensei que tinha chegado num terreno bem equilibrado, infelizmente aquela congregação da qual participava começou a migrar para o neopentecostalismo. Quer dizer, para a teologia da prosperidade, a questão do crescimento de igreja, crescimento numérico, estratégia. E à medida que eu fui vendo essa deterioração daquele grupo, eu também fui tendo contato com essas literaturas que a gente menciona no grupo de igrejas orgânicas, Frank Viola, Wolfgang Simpson, o próprio George Barna e outros autores. Então, é uma tomada de consciência me levou a tomar essa decisão de me retirar da instituição. Eu não sei qual foi a tua experiência, né? Acho que cada um tem uma experiência diferente, essa ruptura. Né? Então, no meu caso, não foi necessariamente uma decepção, uma ferida, né, com a instituição. A instituição, inclusive, era um terreno muito bom para mim, pela minha história, pelo meu conhecimento. Muitas portas estavam abertas para mim no sentido de ter sucesso. Mas tem horas que você se depara o seguinte: você quer o sucesso ou quer o vitupério da cruz? É a vergonha da cruz, exatamente. Nós foi mais ou menos, foi também um percurso. Eu, apesar de ter crescido no meio pentecostal, lá está, eu tinha sorte, como o meu pai era o pastor da igreja e o meu pai nunca foi muito desequilibrado nesse sentido doutrinário. Nós sempre tínhamos muito respeito e muito pelo meio histórico, pelas igrejas batistas. Minha mãe tinha muita consideração pelos irmãos batistas, etc. E portanto nós não crescemos com essa coisa do nós somos muito bons. Por acaso lá em casa não havia isso. Eu não sei como é que era no resto da Assembleia de Deus, nós por acaso não tínhamos isso. Mas graças a Deus sempre havia bastante equilíbrio dentro da instituição, do meio institucional. Nós por acaso não tínhamos bases de fé sólidas, digamos assim. Depois, mais tarde, já casado,
nós estávamos aqui numa igreja que começou, tinha-se feito uma cisão da Assembleia de Deus, era uma igreja independente, com algumas, já tinha recebido algumas influências daquelas que se disse agora neopentecostais, do Salão da Fé não, da IURD e das igrejas assim brasileiras. Uhum. E depois na altura, nós tínhamos algumas reservas com aquilo, mas na altura, quando nós estávamos lá, muito envolvidos institucionalmente. Eu lembro, houve uma altura da minha vida que eu não tinha noite nenhuma para mim. Todas as noites ou tinha ensaios, ou tinha cultos, ou tínhamos café, estávamos brutalmente envolvidos. Estás a dizer? E quando chegou o G12, foi um rolo compressor. Aquilo era tanta asneira, aquilo trespassava tanto a nossa compreensão. Espera aí só um bocadinho. Mas pronto, estava-te a dizer, então, aquilo era ostensivo. Percebes? Sim. Aquilo brigava tanto com a nossa... Nós, na altura, tínhamos começado a desenvolver a noção da graça e Deus estava a trabalhar connosco no valor da graça e no valor do sacrifício de Cristo. Que aquilo... o G12 trazia com cada coisa. Na altura, acabámos por sair, confrontámos, falámos à pessoa, falámos ao pastor, explicámos porque estava a sair, e depois fomos para uma igreja, também institucional, muito histórica, com, inclusive, 20 famílias do mais histórico que há em Portugal. Porque estávamos naquela... Precisamos de ir para uma igreja que tenha uma palavra boa. Mas o processo já tinha começado aí, o processo de análise crítica. A capacidade crítica já não conseguimos abdicar dela, sabes? E então, a partir daí foi sempre abrir olhos. Foi sempre a abrir os olhos. Não foi tanta decepção, nem... Não houve. Eu acho que foi mesmo metanoia, foi mesmo o crescimento, a nossa mente que estava a crescer já não cabia, já não se encaixava naquele formato, já não se encaixava, aquilo já não dizia nada. Os cultos, aquela forma de viver a vida cristã, já não era de nós. E é possível que muitos outros já estejam nessa metanoia, mas ainda existe o elemento medo, né? Também. Repara... Para tomar a decisão, né? Sim, para nós foi interessante, porque enquanto, por exemplo, tu começaste a ter contacto com o Franco Viola e com outra malta que já estava fora e que já sabia articular o que estavam a pensar e que tu reconhecias, não é? A nós não, a nós foi... eu vou-te dizer que foram as nossas tuas convicções foram suficientes. No meu caso não, eu precisei de um empurrãozinho de... Eu sempre me submeti à autoridade, entre aspas, assim, de alguém que tem um conhecimento na área, né? Então, no caso ali, autores, né? Não pessoas ao vivo, mas autores me influenciaram muito, sim. Sim, mas olha... Mas é legal, você tomou, para você foi suficiente a percepção da coisa, né? Mas foram todos institucionais e profundamente, alguns deles profundamente institucionalizados. Olha, mas no meu caso, Paulo, até na verdade não diria que o Frank Viola, ou Wolfgang Simpson, ou Barna necessariamente me tiraram. Eles corroboraram, autenticaram um sentimento, uma percepção que eu já vinha tendo, mas que eu não consigo, só que eu não tinha noção de que outras pessoas no mundo já tinham tomado aquela percepção e tinham tido a coragem de dar o passo. Então, eles me encorajaram a dar o passo, realmente. Pois. Mas ainda assim, quer dizer, é um passo muito difícil, seja como tu o fizeste ou como nós o fizemos, é um passo muito difícil. Para mim e para você, porque nós dois somos filhos de pastores pentecostais. Também não tinha percebido essa parte. Daquela que tu me falaste, né? Isso, de uma outra, não vou mencionar o nome aqui, mas era uma denominação bem... Sim. Ia, fogo, a sério.
Imagino. Pentecostal, legalista, autoritário, sempre Sim, segurando as pessoas no medo. Então... Epá, muito mal. Agora, pois, epá, o nosso percurso então é mesmo muito parecido. Mas repare, os meus foram o Paulo Borges Júnior, da igreja que agora está a aparecer um bocadinho no movimento mosaico, mas ele está essencialmente ligado à igreja, agora vai receber o nome da igreja, desculpa, em Goiânia, uma igreja de Goiânia, e ele também aparece muitas vezes numa missão na íntegra. O Urivaldo Ramos, quando nós ouvimos falar sobre igreja, pá, o mais profundamente, por incrível que pareça, ele é para ele os desigrejados são coisa do demo, que é o Bitume. Epá, o Bitume passa-se com os desigrejados, pelo que eu percebi. E durante todo aquele tempo eu ouvi-os a falar e percebi, epá, mas como é que eles falam isto? Percebem que estão a fomentar mais do mesmo. Sim. Então houve uma altura que nós tivemos que fazer a cisão. Na altura da cisão foi interessante porque deparámos com o Caio Fábio. Já à saída, tipo, um par de meses depois, acho eu. Pá, sabes aquela cena do... Epá, não ouvimos a palavra. Sabes? Já não vamos ao culto. Aquela ressaca de ouvir. Sabes? E então começámos à procura. E então quando começámos à procura deparámos com o Caio, e com mais malta, o irmão Rubens e coisas do género. E começámos a ver que havia outras coisas. Depois na altura falaram do Franco Viola, do cristianismo pagão. Acho que foi ao fim de mais 3 meses ou 6 meses depois. Uma das poucas pessoas que me telefonava e que de vez em quando ainda falo a perguntar como é que estás, que é uma coisa que eu acho muito interessante. E foi ele que me falou de Franco Viola. Ele, curiosamente, é desinstitucionalizado, mas continua a ir lá. Mas está estupidamente consciente das coisas, que é uma coisa fantástica. Mas ele tem a capacidade de conseguir fazer a separação e continuar a ir lá, na cabeça dele. E eu percebi-me também logo nessa altura que há malta nos dois lados, e há mesmo malta na instituição, que efetivamente está consciente do que está a acontecer, mas que por um motivo ou por outro entende que deve continuar e entende que deve lá estar. E eu acho que há muita malta assim na instituição e que está lá, e eu lembro-me sempre da palavra do trigo e do joio. Eles crescem juntos e tem que haver, da mesma maneira que há aqueles que no meio do corpo se portam mal, há também aqueles que são de exemplo. Não é? Para que toda a gente tenha e diga, não, estás a ver, no julgamento ninguém pode dizer, não sabia, não, olha, estava lá um para mostrar como é que era. E vocês tinham lá o exemplo e não quiseram ver. E percebes? E eu não tenho dúvidas nenhumas, até na Iurda eu acredito que há corpo. Até nos testemunhos de Jeová eu acredito que há corpo. Em todo lado eu acredito que Deus põe corpo para a malta ver se abre a pestana, para a malta ver se compreende, eu tenho amigos meus tementes a Deus, que eles, a dada altura eles choravam, mas porquê é que eu tenho que ir para a Iurda? Andaram na Iurda, andaram na... daquela da graça. Sei. Aquilo era malta fixe, malta com o evangelho na cabeça. E eles foram, mas saíram. Percebes? Mas, eu tenho a sensação que Deus fez-os mesmo caminhar naquela viagem para eles serem testemunho lá. Eu tenho muitas reservas com essa coisa do é tudo mal, por causa daquela história do fanatismo. Há lá tanta gente boa. Ainda no outro dia estava numa conversa. Justamente acho que o cuidado que a gente tem que ter é justamente de não desqualificar quem está dentro de um determinado contexto, grupo religioso, né? Dentro de um determinado contexto, porque existe o medo, existe até
o desconhecimento, né? Então não... Mas são pessoas amadas pelo Senhor Jesus tanto quanto nós, né? Então, eu realmente, é uma coisa... No começo, quando eu saí, eu tinha uma preocupação, quase todo cristão institucional que eu encontrava, parece que eu tinha necessidade de dizer para ele que existia uma alternativa. Um jeito mais... uma alternativa. Hoje não, hoje não tem essa preocupação de provar nada para ninguém, né? Que no começo atrás eu tinha. Hoje a gente não tem mais essa preocupação, a não ser que me pergunte. Se perguntar, claro, se perguntar, aí você tem um assunto para conversar, mas eu acho que é um grande desafio para nós, até no que se refere, por exemplo, no que se refere à santidade, como é que eu posso me santificar sem julgar aquele irmão ou aquela pessoa mundana, digamos assim, que não se santifica igual. E também vale para esse sentido da caminhada. Como é que eu posso caminhar com Cristo dessa maneira mais bíblica, mais neotestamentária, mais pura, sem julgar o irmão que está lá na instituição, que está lá, inclusive em instituições que às vezes são bastante estranhas, né, ao próprio Evangelho. Então é um desafio que a gente tem, é um desafio, eu acho que eu acho, Paulo, que os próximos 25 anos, eu acho que a próxima geração, agora nós estamos num momento de, sim, muito alavancado, essa questão de se desigrejar. Não sei qual é a realidade aí na Europa, em Portugal, mas aqui está começando a se alavancar isso. Mas eu acho que nos próximos 25 anos, ou no espaço de uma geração, muito erro vai ser cometido ainda. Por nós, pelos irmãos não institucionais. O institucional não tem nem o que falar. Exato. As igrejas, as religiões, elas vão tentar fazer de tudo para aparelhar o Estado com as suas convicções morais, com suas convicções políticas, e enfim, tudo que já existe hoje de escândalo, de corrupção no meio religioso, isso vai se elevar ao quadrado, digamos assim. Mas o cristianismo não institucional, eu também acho que, lamentavelmente, durante a próxima geração ainda vai dar muita cabeçada. Assim como o lado institucional vai causar muito caos, também vai surgir muito caos no meio não institucional, porque até se forjar um ajuste. Porque as pessoas saem da religião e vêm para o meio não institucional, elas vêm ainda intoxicadas. Lá no grupo de igrejas orgânicas eu costumo usar muito o termo de desintoxicação religiosa. As pessoas vão intoxicadas. É mais fácil tirar a pessoa da religião que a religião da pessoa. Exatamente. A questão é sempre essa. Porque a toxina está lá. Mas sabes, Portugal é um mau exemplo porque nós tivemos muito isolados historicamente do resto da Europa, estamos aqui metidos num cantinho, não é? Mas se nós pensarmos no contexto europeu, o êxodo da igreja institucional já aconteceu. Especialmente em Inglaterra, em França, na Alemanha, o êxodo já aconteceu há muito tempo. O que está a acontecer agora é ligeiramente diferente. Nos Estados Unidos já aconteceu há mais tempo, nos anos 80 tinha começado, está ainda a acontecer. Cá em Portugal dá uma sensação que está a acontecer há algum tempo, apesar de ser muito disperso e ainda não se perceber. No Brasil, e vocês já começam a ter peso porque são muitos, e porque têm uma igreja evangélica muito... A igreja evangélica expandiu-se muito e nem sempre da melhor forma. Teve assim umas ramificações um bocadinho estranhas, do ponto de vista da variedade. No Brasil há uma variedade brutal de tudo e mais alguma coisa. Na Europa a coisa teve menos variações. Então, tu tens a malta inicial que simplesmente passou da instituição e não quer saber de mais nada. Tens a malta que saiu na Europa, tens essencialmente a malta que já saiu há mais tempo, mas guardou a ética, ou alguma ética. Vês isso na malta da Igreja Católica, mas também nos movimentos protestantes no resto da Europa. Portanto, abandonaram a forma... inclusive em Portugal nós chamamos alguns os católicos não praticantes. Guardam o catolicismo e até entendem que são cristãos, mas não praticam a religião. Okay? Portanto,
E, e eu, curiosamente, eu achava que quem era católico não pratica, não era católico. Percebes? E nem sequer dava valor à parte cultural e da ética do cristianismo que as pessoas guardam. Hoje estamos a assistir, hoje. Portanto, isso aconteceu na Europa, também já aconteceu nos Estados Unidos, não sei no Brasil como é que está. Mas este movimento novo, que está, pelo menos em Portugal, eu estou a detectá-lo agora. Creio que no resto da Europa já terá acontecido há mais tempo, nos Estados Unidos já se documenta desde os anos 80, que é a malta sair, mas guardar a fé e guardar o sentido mesmo da fé, do relacionamento com Deus, do relacionamento com o próximo, não simplesmente guardar a ética, que era aquilo que acontecia no passado. Estás a dizer? Guardar a fé no sentido... Mas Paulo, aí na Europa, será que não houve um processo, nessa saída não houve um processo de total secularização dessas pessoas? Que esse é o medo, né, das pessoas quando vem a gente saindo da instituição, acham que nós vamos nos secularizar no sentido de abandonar a fé, né? Só vamos guardar um pouco da ética, mas vamos perder o sentido do espiritual, o sentido da salvação. Eu nunca estive na Europa, mas a impressão que passam para nós de que o cristianismo na Europa é assim, inclusive o cristianismo institucional na Europa já é um cristianismo secularizado, digamos assim, né? Como é que é essa tua percepção, assim? O cristianismo na Europa tem muitas matizes, é muito variado no seu todo, porque assim, vocês aí no Brasil falam todos... Mas dentro do protestantismo, do que vocês consideram protestantismo aí? Sim, porque repara, na Inglaterra o protestantismo teve um twist, não é? Porque há uma parte do cristianismo que se revoltou contra Roma, contra a Icara, mas que manteve o casamento com o Estado. Ok? Sim. Essa parte do cristianismo teve de ser secularizado por questões institucionais relacionadas com a vida. Claro. Exatamente. Portanto, eles agora ficaram todos chocados porque os cristãos estão a ser obrigados a casar homossexuais, por exemplo, na Inglaterra. Não, é que só os padres da Igreja Anglicana, não sei se é Anglicana, agora desculpem o nome, agora tenho uma branca, acho que é a Igreja Anglicana na Inglaterra. Sim. Eles são os únicos que podem fazer o casamento. E se o Estado quer legalizar e o contrato é feito pela Igreja, por sacerdotes que são, na realidade, oficiais do Estado, então esses oficiais do Estado têm a obrigação de o fazer. Sim. Não gostam? Deixem de ser funcionários do Estado. Sim. É simples. É simples. Não é um ataque à Igreja. Ok? Portanto, essa secularização aconteceu porque, acredito eu, na minha opinião, por influências externas. A secularização da Igreja. Há outra questão que tem a ver com o espírito do mundo na Igreja. Não vamos agora aqui entrar por aí. Isso há de ser uma conversa para outro programa, se vocês quiserem. Mas a secularização, e eu creio que teve a ver com isso. As igrejas que eram casadas com o Estado, a luterana na Alemanha, a anglicana nos Estados Unidos, as igrejas que estavam casadas com o Estado, a Igreja Católica em França e Itália, tiveram que, já que estão casadas diretamente com o Estado, têm que ter elementos institucionais no Estado, seculares. Sim. Isso parece absolutamente normal. O resto foi da vida normal. Cá em Portugal, por exemplo, é a Igreja Católica que está brutalmente casada com o Estado. Temos, inclusivamente, uma coisa chamada... Concordato, que é um contrato assinado entre o Vaticano, entre o Estado do Vaticano e o Estado português, que dá imensos privilégios à ICAR, que já teve mais. Ao abrigo da liberdade religiosa, o contrato teve que ser renegociado, mas mesmo assim a ICAR ainda guarda muita coisa. Por exemplo, isto tem muita piada, por causa ainda do casamento de pessoas do mesmo sexo. Portugal, só há bem pouco tempo é que conseguiu que os pastores evangélicos, os pastores que fizessem parte da aliança evangélica, atenção, pudessem realizar casamentos e que eles tivessem caráter legal, como os padres faziam. Ou seja, se a pessoa se casasse pela Igreja Católica, não precisava de ir ao registro. E agora, se casar na Igreja Evangélica, também já não precisa ir ao registro civil. Mas, legal, já é oficial. Mas lá está.
pouco depois, quando surgiu a possibilidade do casamento ou da união de facto, ou de uma união entre pessoas do mesmo sexo, ser chamada de casamento, entrou tudo em pânico, com medo que os pastores fossem obrigados a casar alguém. Percebes? Uhum. Isto é tão absurdo que eles não percebem. O problema não é eles. O problema não é os que quererem casar. O problema é os pastores e os padres terem funções de Estado reconhecidas pelo Estado. De Estado, exatamente. Quer dizer, mas é isso. Quer dizer, a religião quer aparelhar o Estado. Mas a favor... E a favor de... Não de todos, não da cidadania. Não. Né? Não, então isso é preocupante. Agora, essa questão que a gente estava falando assim do equilíbrio, Paulo, entre o fanatismo de um lado e a secularização do outro, sim. Né? Então, sim, desculpa, eu perdi-me, eu estava a referir-me à secularização da instituição, não das pessoas que depois, das pessoas que saem. Mas assim, para nós que estamos fora mesmo da instituição, assim, né? Como é que tem sido a tua experiência? Acho que a gente pode interagir nesse sentido, né? Uhum. Como é que eu faço para eu não ser fanático? Não quero ser fanático. E às vezes eu percebo, quando eu converso com pessoas desigrejadas, entre aspas, eu percebo um fanatismo semelhante ao fanatismo religioso. E como é que eu consigo não ser fanático, mas também não ser secularizado? Onde é que está o ponto de equilíbrio? Como é que tem sido a tua caminhada nesse sentido? Olha, eu vou-te ser muito sincero. Eu sinto ainda em mim, às vezes, os laivos do fanatismo. Porque é muito fácil cair. Especialmente quando do outro lado, se tivesse alguém dualista do outro lado, não é? Do outro lado da conversa, alguém que diz que só assim é que é, deste lado ferve, meu. Deste lado ferve e a minha reação é logo não, e não é assim. Ô Paulo, repete por favor, acho que eu não consegui perceber direito aqui o que faz esse sentimento em você? É o outro lado, quando o outro lado é tão dualista e tão taxativo a dizer não, isso está tudo errado. Uhum. E eu fico logo em brasa, porque não é tudo errado. Uhum. Ainda no outro dia, acho que foi no site do Cristão Confuso, eles partilharam a notícia que os testemunhas de Jeová tinham sido proibidos na Rússia. E logo aparece a malta que aquilo é uma seita, graças a Deus, finalmente, e eu não tenho grande paciência para os testemunhas de Jeová que me venham bater à porta, confesso. Mas desculpa lá, ao ponto de eles serem proibidos de existir e eu ficar feliz por isso, não. Repara, alguém com quem eu não tenho absolutamente nenhuma simpatia e que não me diz nada. Tive uma ou duas pessoas que eu reconheci, que eram pessoas que estavam a buscar de Deus, sinceramente, estando lá. E eu vejo quase na obrigação de os defender e às tantas, se calhar, até ficaram a pensar que eu era testemunha de Jeová. Não é nada disso. Não pode haver um fanatismo. E essa cena do outro lado cria em mim essa reação. Percebes? Às vezes uma reação que até parece fundamentalista. Sim. E portanto, eu depois olho para mim e penso assim, se calhar eu estou a ser tão fanático como eles. É engraçado que às vezes, eu não sei como é que acontece contigo aí, mas às vezes algum irmão que é da instituição e quer puxar algum papo comigo em algo que nós teoricamente concordamos, e vem justamente falar mal de algum outro grupo religioso. E ver se encontra um ponto em comum. Né? Exatamente. E aí esses dias alguém me procurou para começar a debochar da escatologia de um desses grupos religiosos aí. Aí eu falei, olha, também acho que eles estão errados, mas acho que aquilo que eu acho que está certo na minha escatologia também é só um palpite. Porque a escatologia é uma incógnita. Para mim, a minha escatologia se chama Jesus. Né? Se o milênio vai ser literal ou não importa, eu quero estar com Jesus. Se vem tribulação, não vem tribulação, onde é que Jesus vai estar nesse cenário todo? Onde ele estiver, eu vou estar lá. Anota isso.
Essa é a minha escatologia. Claro que a gente tem palpites, porque a escatologia não faz parte do dogma da fé cristã, o mapa escatológico, né? Se vem milênio, se vem tribulação, se o milênio é literal ou figurado. Então, mas é engraçado que as pessoas, quando tentam procurar você para encontrar um ponto em comum, é o ponto em comum no sentido de criticar o outro. É raro vir procurar você num ponto em comum edificante. Vamos conversar sobre Jesus? Vamos fazer alguma ação em favor do próximo em nome de Jesus? Isso não acontece. Eu não tenho tido essa oportunidade. Mas quando é para criticar ou zombar dos outros, aí sim. Aí as pessoas parece que têm ânimo para conversar, até para me tolerar. Opa, o Rodrigo saiu da instituição, mas não se tornou membro de uma seita religiosa. Parece que é o alívio que muitas pessoas têm, né? Uhum. Diz-me uma coisa, uma das sensações que eu tenho cá é que eles preferiam, quando eu falo com malta institucional, eles preferiam que eu fosse para outra igreja, que saísse de onde eu saí, tudo muito bem, até não compreendem, mas até aceitam até um ponto, mas depois eles ficavam mais satisfeitos que eu tivesse ido não para uma seita, mas que, por exemplo, tivesse ido para uma igreja, mas aquelas de vez em quando estão na moda. Eles ficavam mais satisfeitos que eu tivesse ido para uma coisa dessas do que propriamente atingir a emancipação. Também notas isso aí? Que eles ficam, exatamente. Eles ficam mais felizes que não compreendem a emancipação, compreendem a revolução e compreendem que a pessoa fosse para o outro lado, mas não compreendem a emancipação. Também vos acontece isso aí? Sim, exatamente. Eu, de vez em quando, pessoas, amigos, parentes, acham que estão fazendo um grande favor, tentando repreender, dizer, olha, vai para aquela igreja, aquela que a instituição dele mais abomina. Vai para aquela mais ruinzinha que tem. Mas vai. Mas o grande problema é isso, eu acho que o Jesus dessas pessoas ainda é pequeno. Porque as pessoas não conseguem compreender a grandeza, a profundidade e a glória de Jesus, porque elas só conseguem compreender um Jesus engaiolado na religião. Sim, embora eu creia que Jesus, o vento passa lá dentro também, o vento sopra onde quer e que se ele quiser ele sopra lá dentro da instituição também, mas ele é livre. Jesus ele perpassa essa questão, ele transcende o tamanho da religião e é essa dificuldade que as pessoas têm porque o discurso religioso incutiu nelas, que Jesus está engaiolado ali dentro da religião, mesmo que numa determinada religião a densidade de Jesus seja só 1%, então vai para lá. Aqui na minha igreja, na minha denominação, Jesus tem densidade 90%. Então, por favor, vá para a igreja onde tem Jesus 1%. Olha, eu prefiro onde Jesus está 100%, porque ele está... Onde é que ele não está? Exatamente. Né? Foi a pergunta, dizem, né, que o Voltaire, o filósofo Voltaire, perguntou para uma criança, né, onde está Deus? E a criança respondeu, e onde ele não está? Exato. Né? Então, na verdade, isso que você chama de emancipação é a tomada de consciência da pessoa de Jesus. Exatamente. E para mim tudo se resume a Jesus, sabe, Paulo? Independente de estar na instituição ou não, e das várias formas, existem várias formas de se viver o evangelho de forma não institucional. Alguns se reúnem regularmente, outros se reúnem de forma bem sazonal, outros não se reúnem. Existe uma grande diversidade e para mim tudo se resume a Jesus. Jesus está presente nisso, Jesus está vivo nisso, para mim é isso que importa, sabe? Há umas semanas para cá que temos curiosamente vindo a falar nisso nós, aqui em casa e com outros irmãos, e até num encontro que tivemos agora uma semana e meia, estávamos precisamente a falar nisso, sim, desintoxicar, falar, desabafar, expor aquilo que nos magoava, para limpar, no sentido de curar, etc. Mas o que é importante é Jesus, o que nos interessa e o que nos une é Jesus. O que eu quero ouvir de ti é o que Jesus faz na tua vida, o que é Jesus para ti. Onde é que Jesus
o que é Jesus na tua vida, não é? Na vida dele, na vida da mulher dele, na vida dos filhos dele, e os filhos e a mulher estavam lá, e eu estava a falar diretamente para cada um, estava a dizer curiosamente isto, porque epá, e até a minha filha, que tem 8 anos, tem Jesus para dar. Sim. Seja com uma pergunta, seja com um cântico, seja com um louvor simples do coração. Nós, às vezes, temos é de saber reconhecer Cristo, às vezes, em coisas que nós não estamos à espera. Seja num louvor de uma criança simples, seja num pensamento mais complexo. Mas nós institucionalizamos e sacralizamos tanta coisa que, se não for dito lá em cima do púlpito, a segurar uma vela, ou a segurar uma hóstia, ou a segurar uma Bíblia, porque a gente também tem as nossas hóstias, os nossos. Se não houver uma liturgia sagrada, associada à coisa, parece que já perdeu o valor. E até isso é um caminho de desconstrução que às vezes é necessário fazer, mesmo até nós que estamos cá fora, temos a continuamente fazer isso. Para encontrarmos Jesus, temos de desconstruir tudo aquilo que está à frente de Jesus e que nos está a impedir de ver Jesus para podermos abraçar Jesus. E é essa a cena que tem estado a bater, tem estado na nossa mente, temos meditado sobre isto, porque isto é o core, em português, é o centro, cerne. O cerne, obrigado. É o cerne da conversa, é o cerne da nossa existência. Porque se não for isto, se não for Jesus o cerne da nossa existência, estamos cá a fazer nada. Não adianta estar na instituição, estás fora, estás na igreja orgânica, numa igreja em que se penduram pelos pés a igreja do Batman e que ficam pendurados no teto como se... Não interessa. Se não é Jesus, não interessa. Não vale a pena. Não vale a pena. E digo, é um desafio para nós. Para mim tem sido, porque 40 anos de construção, eu noto que todos os dias tenho que ter essa noção. É uma noção diária. Para mim tem que ser uma noção diária. Não, apesar de eu saber que já não tenho tanto qualquer bichinho. A gente diz qualquer bichinho. Já não ter tanta coisa na minha mente, eu tenho que ter noção que tenho que encontrar Jesus no belo, nas coisas do dia a dia, no pôr do sol, num pôr do sol, não, numa flor, num pássaro a cantar, numa criança a brincar na rua, numa música, numa peça musical, num quadro, e não é porque Jesus seja o quadro, que seja a música, não, é porque Jesus e Deus está em todo. Onde é que ele não está? Sim. E temos que o abraçar aí. Assim, esta tem sido uma das cenas que tem estado, curiosamente, nestes últimos tempos a trabalhar muito no nosso coração. Temos falado nisso, e é uma cena mesmo diária que a gente tem que ganhar essa consciência, mas não está. Você como bom lusitano, conhece aquela poesia do Fernando Pessoa sobre Menino Jesus? Não a sei de cor. Mas conhece? Não, eu também de cor não sei. Alguém que conheça todas as poesias de Fernando Pessoa de cor também tem que ser muito, principalmente a tabacaria, que é enorme, né? Eu sou fã dos fragmentos do Desassossego. O livro do Desassossego é uma coisa que me tira do sério. Sim. Mas eu acho que é o Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa, que traz essa imagem do Jesus como uma criança que desce e brinca e joga pedra na água. Para a mente religiosa chega a ser até uma blasfêmia aquilo, mas eu particularmente consigo perceber que naquilo existe uma crítica à instituição católica. Sim, é capaz. Desejo de encontrar realmente Jesus nas coisas mais simples do dia a dia. Todas as pessoas, eu acredito que todas as pessoas procuram Jesus. Umas encontram na instituição, outras encontram fora, outras... e eu não tenho grandes problemas em pensar que há gente que nunca vai encontrar na religião. Pelo contrário. Quando já leste a oração de Nietzsche,
Como? A oração de Nietzsche. Ou Nietzsche. Coração? A oração. Hum. Toda a gente se ofende porque Nietzsche dizia que Deus estava morto, não é? Mas se tu fores ver a oração que ele faz, ele diz o Deus a quem eu sirvo e a quem eu louvo, eu entrego a minha vida. Quer dizer, ele tem uma declaração de amor para Deus, mas é para o Deus verdadeiro, não é para o Deus da religião. O Deus da religião que ele reconheceu. Esse está morto, enterrado e não serve para nada. Não é? E a busca dele por Deus leva-o a fazer... Deixa-me só, se não sei se conheces, deixa-me só ler-te esta expressão. É fabulosa, é só uma frase de que eu... A expressão Deus está morto, sim, é uma expressão bem conhecida. Há uma frase agora, que ele diz... Sim, claro que essa frase ela é forte, né, porque ela... Há muitos anos me pergunto, o que é pior, um filósofo secular dizer que Deus está morto, ou as pessoas que se dizem religiosas viverem como se Jesus estivesse encaixotado? Olha esta cena. Ao Deus desconhecido, eu sou teu. Embora até ao presente me tenha associado aos sacrilégios, eu sou teu, não obstante os laços me puxarem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te. Este homem diz que Deus está morto, mas tem a noção que serve a Deus. Eu quero te conhecer, ó desconhecido. Tu que penetras a alma, e qual turbilhão invades a minha vida, tu, o incompreensível meu semelhante, quero te conhecer e a ti servir. Isto é brutal, meu. Isto é brutal. Porque é lá de dentro, é visceral. É, completamente. É visceral. E muitos que dizem conhecer a Jesus são não tem esta cena de casa. A começar por mim, quanto eu já fiz por Jesus, entre aspas, de forma superficial, e muitas vezes não tendo essa visceralidade de alguém que talvez não conseguiu encontrar Deus justamente porque às vezes a religião acaba sendo um bloqueio para a pessoa encontrar Deus. Eu vi uma expressão parecida, eu não lembro se foi no Jovem Werther, do Goethe, ou se foi no Vermelho e Negro, do Stendhal. Alguma dessas grandes obras literárias que também o sujeito, a grande dificuldade dele não era Deus, era o Deus dos cristãos, o Deus da religião, né? Já Tolstói, Gandhi, essa malta passa toda pelo mesmo. Deus nunca é um problema. O problema é a ideia que nós fazemos de Deus. É quem se apropria do discurso acerca de Deus. Por isso é que o caminho da santidade é mesmo para o outro ver Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Se nós não formos santos, os outros não vão ver Deus. Dias atrás eu fui jantar com um casal e o rapaz ateu assim, declarado ateu, e a moça muito católica. É um casal. E a percepção dele, ele falou para mim, olha, meu problema, ele disse, é que eu acho a Bíblia muito machista. A Bíblia é um livro, ele falou assim, eu acho a Bíblia, eu falei para ele, bom, então você considera um livro opressor, a Bíblia, você considera a Bíblia um livro opressor. Aí ele, assim, exatamente, é isso mesmo, para mim a Bíblia é um livro opressor. Daí eu falei para eles, olha, é engraçado, eu já enxergo na Bíblia um livro libertador. Exatamente. Daí eles, mas como assim? Eu falei, no livro de Gênesis, que a gente não sabe ao certo onde que o livro de Gênesis foi escrito. Alguns acham que foi por Moisés, ainda lá no Egito, no deserto, outros entendem que foi na Babilônia, escrito a posterior. Então eu não entro nessa discussão entre o conservador e o liberal, mas seja onde for, no Egito ou na Babilônia, qualquer das duas sociedades, egípcia ou babilônica, acreditava que os seres humanos escravos eram descendentes de uma determinada linhagem de deuses ou de seres. E que os poderosos, os reis, os ricos, eram descendentes de uma linhagem de deuses superiores. Quando numa sociedade dessa, seja egípcia ou babilônica, surge um grupo de pessoas carregando um pergaminho embaixo do braço, dizendo que toda a humanidade provém de um único casal,
feitos à imagem e semelhança de Deus, eles estão fazendo algo revolucionário. Porque essas sociedades não tinham a percepção de que a humanidade toda tinha uma mesma origem, era igual. A estratificação social, a opressão do homem pelo homem, era justificada pelo discurso religioso. Olha, você é escravo porque você tem espírito de escravo, porque você é descendente de algum deus ou de alguma entidade inferior, enquanto que o rei ali, ele é rei porque ele é superior, porque ele tem o sangue do deus fulano de tal. Então, quando surge o texto bíblico com a mensagem de que toda a humanidade tem a mesma origem, isso por si só, na época, era como você viver numa ditadura fascista e andar com Marx debaixo do braço, ou com algum autor revolucionário, outro. Yeah. Então, quando eu falei isso, tanto o rapaz quanto a moça falaram, olha, a gente não é desse jeito. Eu falei, é claro, porque aqueles que se apropriam da Bíblia estão preocupados com outra coisa. Exatamente. Eles estão preocupados em usar o mesmo texto bíblico para combater a ciência, como se o objetivo da Bíblia fosse provar cientificamente que o mundo surgiu em 6 dias ou 7 dias. Yeah. Então você usa a Bíblia de forma opressora, de forma... Tanto os defensores da Bíblia, quanto os críticos da Bíblia, querem pegar algo com o qual a Bíblia não se importa. Se o universo foi criado em 6 ou 7 dias, e sim mostrar a dignidade do ser humano e o propósito de Deus em criar o universo. Então, dessa forma, a Bíblia é um livro libertador, mas a religião faz as pessoas, tanto as pessoas de dentro, quanto as pessoas de fora, enxergarem a Bíblia como um livro opressor, um livro que impõe uma determinada visão de mundo, que combate a ciência, que combate inclusive a dignidade humana. Então são formas diferentes de enxergar a Bíblia, e a religião muitas vezes se apropria de uma forma opressora de ler e de impor o texto bíblico, né? E todos utilizam, todos utilizam a Bíblia sempre na ótica do eu é que sei. Exatamente. E se não for a Bíblia é outro livro sagrado qualquer. Mas é sempre... Como é que é de explicar? Eu estou a ficar um bocadinho cansado. Há sempre um denominador comum, que é o controle. Desculpa, está aqui uma coisa qualquer no ecrã que eu ainda estou a tentar perceber o que é que se passa. Ok. Deu uma queda aí, mas já voltou. Sim. Há sempre uma tentativa de manipulação de algo para efeitos de controle. Seja a Bíblia, seja o Corão, seja outro texto sagrado qualquer, a malta, o padrão é sempre o mesmo. É o padrão da religião e é o padrão do controle. E nesse aspecto, por exemplo, eu vejo a Bíblia como um manual de emancipação do ser humano. Não de emancipação de Deus, não de emancipação do próximo, pelo contrário, de aproximação, o manual de aproximação para Deus e para o próximo. Para Deus, para Deus e para o próximo. E para o próximo, mas um manual de emancipação, de consciência, de sistemas de controle, de sistemas de manipulação, de sistemas políticos para algo maior, que é uma relação com Deus diretamente e um relacionamento com os humanos entre iguais. Portanto, a nossa, e isso eu acredito, a nossa forma de ver o mundo também influencia a nossa forma de ver a Bíblia e vice-versa. Sim. Porque elas se retroalimentam, é verdade. Exatamente. Então, esse bacano vai estar sempre a fugir daquilo que a Bíblia diz por causa das interpretações que alguém se apropriou, aquele rapaz ateu, mas ao mesmo tempo, se ele descobrisse toda a outra parte que lá está, ele se calhar iria se sentir atraído. É como aquela história que os anarquistas leem a Bíblia como Jesus sendo o maior anarquista que já existiu à face da Terra,
e veem Jesus como um preço político, e quem está na instituição é incapaz de ver Cristo como um prisioneiro político, não é? E quem é ateu nunca verá Cristo descrito na Bíblia de outra forma. Eu acho isto muito interessante. Estas duas formas de ver o mesmo, não é? É como aquele desenho do 6 e do 9, cada um está dos dois lados. E eu até nisto, e agora trazendo novamente para o nosso meio evangélico, do evangélico não devia estar entre aspas, do nosso é que devia estar entre aspas, para o meio evangélico, quando eu vejo tanta discussão entre, por exemplo, que contávamos no outro dia a brincar, a conversar um bocadinho sobre agora varreu-se o nome, os que acreditam da predestinação, calvinistas, entre calvinistas e não calvinistas e arminianos, ou arminianistas, ou como lhe quiser chamar. Esta conversa toda é muito gira. Mas, e quem está de fora diz, então a Bíblia tem contradições. Porque não podem estar os dois certos. E eu olho para as duas coisas e penso assim, eu não quero dizer que estamos certos, mas também não sou capaz de dizer que estamos errados. E acho, sinceramente, que Deus permite que as coisas tenham sido feitas assim, para nós tomarmos a consciência que precisamos uns dos outros, precisamos de caminhar, que mais importante que os nossos dogmas sobre o que é que lá está escrito é a nossa predisposição em caminharmos, em estarmos juntos, do que simplesmente criarmos processos religiosos outra vez. Ou seja, exatamente, porque a qualquer momento você pode pensar um texto bíblico e montar uma religião em cima disso. Claro que, do ponto de vista histórico, eu particularmente entendo que algumas dessas interpretações são mais próximas da verdade bíblica, é o meu entendimento. Mas são construções históricas. Exatamente. Por exemplo, são construções históricas. Sobre o inferno e sobre o processo a posterior da morte, digamos assim, havia 5 ou 6 escolas logo ali a seguir a Jesus. Havia os que acreditavam, havia aquela que nós temos hoje em dia, que é aqueles que vão sofrer na eternidade, que era a escola de Roma, não é? Depois tinhas uma malta que acreditava que tu ias parar ao inferno durante algum tempo até cumprir os teus pecados e que depois irias ficar para a eternidade com Deus. Havia aqueles que acreditavam que assim que chegasse ao céu irias ser salvo e estavas sempre tudo bem, e depois há aqueles que acreditam que se tu não fores salvo simplesmente deixas de existir. E todas essas escolas, e obviamente haveria de certeza discussão e haveria de certeza conversas entre eles. Mas será que eles achavam que o outro não era igreja por causa disso? Como nós, esta guerra toda que há, esta guerra é disparatada. Se tu não acreditas na predestinação, então estás condenado. Havia tanta riqueza. Lá está. Voltando àquele vídeo que eu partilhei lá. O problema maior, eu não sei... Agora não abraçamos o mistério. Agora não abraçamos o mistério, desculpa. Agora não abraçamos o mistério. Agora só abraçamos a ciência, só abraçamos a certeza. Só abraçamos os dogmas. Estás a perceber? E dá uma sensação que de vez em quando podíamos abraçar o mistério também. Também se calhar também nos fazia bem. Eu estou aqui a tentar perceber o que é que aconteceu, porque eu agora ou tenho-te a ti ou só estou eu. Aquela coisa de estarmos a conversar. Você está me ouvindo? Eu estou-te a ouvir, mas nem sempre te vejo. Eu não percebo exatamente porque é que isto acontece. Pode ser que a minha conexão aqui não esteja das melhores. Acho que é da minha configuração que eu andei para aqui a brincar. Estava aqui a fazer uns testes e isto agora deixou... Tá. Mas você está me ouvindo? Estou a ouvir e estou-te a ver. Sim. Não, claro, eu acho que todas essas questões teológicas são construções históricas e claro, se a gente sentar aqui agora para debater isso, eu confesso a ti que algumas dessas construções históricas para mim me parecem mais viáveis. Claro. Do ponto de vista bíblico, do ponto de vista doutrinário, né? Agora, claro, nada disso pode ser maior
que a pessoa do Senhor Jesus, que nos une, eu já coloquei isso no grupo de igrejas orgânicas, eu não gosto de nenhuma doutrina que diminua o Senhor Jesus. Então, para escolher eu acrescentaria e que exclui o irmão, e que diminui o irmão. E que diminui o irmão também, que exclui o irmão, com certeza. Eu, por exemplo, nessa questão da salvação, como eu fui criado numa religião que ensinava que você podia acordar salvo, mas ir dormir sem ter a salvação, e que você precisava todo dia renovar a sua salvação. O pistoleiro do arrependimento. Como? O pistoleiro, eu adoro esta expressão. Sabes, no faroeste, não é? Havia o pistoleiro que ficava mais rápido que os outros. Ah, sim. Pronto, então tu tens de ser o pistoleiro exatamente. Do arrependimento. Ou seja, se tu fores mais rápido que o pecado, a sacar do arrependimento mais rápido do que o pecado te apanhar, és o pistoleiro da salvação. Conseguiste salvar-te a ti mesmo. Sim, você está salvando isso. E todo dia. E todo dia. Então, hoje... Isso é mérito próprio. Não deixa de ser... Exatamente. Não é? Estás a trabalhar... É o desempenho. Então, como eu fui criado nesse discurso, conhecer a versão calvinista desse aspecto me trouxe mais libertação, assim. Mais paz, porque foi o que eu encontrei na Bíblia. Pensei, olha, a partir do momento em que eu vi o Jesus que eu encontro na Bíblia é um Jesus que salva de verdade. Exatamente. Então, e o Jesus que minha religião me apresentou era um Jesus que não salvava de verdade. Ele te salvava, mas ficava torcendo para você precisar de salvação de novo no dia seguinte. Então, nesse sentido, algumas construções históricas me parecem que são mais libertadoras e mais bíblicas do que outras. Mas também eu não carrego comigo nenhum rótulo de nenhum ismo, embora num determinado momento a minha percepção é que um desses ismos está um pouco mais próximo da verdade bíblica do que outros, isso sim, mas eu também estou construindo a minha teologia. Exato. Nós estamos em construção, estamos na construção do nosso caráter de Cristo, mas também estamos... Eu ainda não escrevi a minha teologia sistemática, eu ainda não escrevi a minha declaração de fé definitiva e pétrea, porque eu ainda estou construindo. Agora, o que eu escrevi, o que está escrito no meu coração em definitivo é o nome de Jesus, isso sim. Sabes que eu quando estava a fazer, isso acontece especialmente quando tu estás a fazer uma coisa a duas pessoas, não é? Ou com mais pessoas. Um gajo tenta sistematizar e tenta escrever para explicarmos, para dizermos aquilo em que acreditamos e porque temos necessidade de nos expressar, não é? E de nos representar. E foi muito interessante, porque eu não era capaz, sabe, apesar de estar tudo aquilo que lá está escrito, serem coisas que eu acredito e que eu sei, que o Maia, que neste caso foi a pessoa com quem escrevemos aquele texto, apesar de acreditarmos naquilo, tinha a noção perfeita que aquilo é uma coisa em construção. Em construção, com certeza. E até, por acaso não sei se ficou lá escrito, se não ficou escrito, ou se entretanto depois retirámos ou não. Pode ser, eu reconheço perfeitamente que amanhã eu posso apagar aquilo tudo e dizer que já não concordo, já não acredito naquilo. Porque... Mas deixa Jesus. Se tiver escrito Jesus lá, você deixa. Não, Jesus sim. Mas tu repara, mas a cena é... há um filósofo português, não sei se conheceste, que é o professor Agostinho da Silva. Que ele dizia... Agostinho da Silva, ele também deu aulas aí no Brasil. Ele inclusive tinha passaporte brasileiro, que o Estado do Brasil deu-lhe a nacionalidade. E acho que era o único documento oficial que ele tinha. Era o passaporte brasileiro. Não tinha cartão, não tinha bilhete de identidade, não tinha cartão de contribuinte, não tinha nada. Só tinha um passaporte brasileiro que o Estado brasileiro lhe deu para ele poder viajar de avião. Mais nada. Um filósofo espetacular. E ele dizia uma coisa muito interessante.
ele dizia, eu não sou refém das minhas opiniões passadas. E quando nós temos a noção que nós estamos em construção, nós não podemos ser reféns de dogmas de nós mesmos, dogmas próprios nossos. O único dogma que pode haver é o amor e a pessoa de Jesus. O resto, a gente tem que estar perfeitamente conscientes, quer estejamos na instituição, quer estejamos cá fora, ou quer estejamos na igreja institucional, ou estejamos a atravessar um deserto, nós temos que estar plenamente conscientes que estamos permanentemente em construção. Isto também, isto já está a ficar a conversa um bocadinho longa, já está quase 1h30, mas era um assunto que eu gostava que pudéssemos falar um bocadinho mais à frente, que é, nós só vamos... A gente vai fazer outros encontros, Paulo. Sim, se Deus quiser. A gente só vai... Nós agora vemos como num espelho, não é? Nós apenas... neste momento apenas abraçamos o mistério. Não é? Apenas podemos abraçar o mistério. Apenas veremos como Ele nos vê quando estivermos face a face com Ele. Mas isso apenas acontecerá no momento, ou seja, a construção do nosso eu, pessoal e coletivo, só deixará de acontecer quando estivermos na presença dele. E ao mesmo tempo, que é uma cena que eu acho muito interessante nos cristãos, hoje em dia, é que nós temos medo desse encontro. E eu não sei até que ponto o medo desse encontro não nos está a fazer atualmente agarrar-nos tanto às construções que já temos atuais. Ou seja, se todo este processo religioso que nós temos de nos agarrarmos à instituição... Você diz do encontro, você diz o medo do encontro aqui ou lá? Lá, o encontro lá. Ou seja, morrer, irmos para a glória, estarmos face a face com Cristo, estarmos face a face com aquilo que não conhecemos. Não sei até que ponto esse medo, se calhar retroalimenta-se, mas o que é que... estou com um bocadinho de dificuldade em me explicar. Como é que esse medo desse futuro, como é que isso será, não nos provoca aqui um agarrar e criar certezas na religião e criar certezas em dogmas, para nós aqui estarmos seguros, para não termos medo. Porque se nós aqui estivermos seguros, então se calhar não precisamos nos preocupar com o que acontece a seguir. Percebes? Portanto, se nós aqui tivermos uma coisa que acreditamos muito, então, e vai ser assim de certeza, então eu já sei como é que vai ser depois. Estás a perceber? E enquanto se nós desconstruirmos isso e estivermos descansados e a descansar em Cristo e a descansar, nós perdemos aqui um bocado dos alicerces. E toda a gente gosta de ter alicerces, não é? Toda a gente gosta de pisar em chão firme, gosta... eu não sei até que ponto uma coisa não estará relacionada com outra. O medo de crescer, o medo de nos emanciparmos, o medo de virmos a conhecer realmente... não é este, se calhar, o principal entrave, mais até do que, se calhar, o medo que a religião nos impõe, não será o nosso próprio medo que está a dificultar essa emancipação e esse caminho. Mas isso a conversa pode umas 3 horas, se calhar, não. O que eu mais admiro nisso tudo é a paciência de Deus com a gente. Porque ele faz isso conosco tudo em processos e não no estalar de dedos, né? Eu passei pelo processo da religião, que era emoção, sentimentos religiosos e medo, né? Sempre a alegria, o êxtase religioso com medo. Depois passei por um processo de racionalizar tudo, quer dizer, vou sistematizar, vou pensar, organizar textos bíblicos, vou pensar tudo de forma positivista e organizada, e agora vivendo uma fase de que até essa organização teológica na mente também ela é, não vou dizer que ela é dispensável, mas que ela é pequena diante do encontro, do mergulho na pessoa do Senhor Jesus. Esse despertamento, esse processo é como a gente chegar naquela hora, igual acordar de manhã, igual Jacó, e dizer, nossa, Deus estava aqui, eu não sabia. É mesmo.
Bué fixe. Muito fixe. Olha, mano, aqui já é 1h30, tenho que ir dar atenção à minha bichinha. Eu Paulo, vou guardar. a gente se encontra em outros momentos Sim, aí.